Código na Mesa, entretenimento, palavra de Deus, vários direcionamentos. Eu sou André Martins e hoje nós vamos conversar sobre por que os homens sofrem tanto com o término. Eu quero já trazer o choque de realidade, já para nós já começarmos da melhor maneira possível e para que você entenda esse assunto de forma clara e objetiva e bem direta. A sociedade costuma achar que o homem supera um término mais rápido por ir para a noite ou se isolar trabalhando. E é muitas vezes o erro que muitos homens cometem depois que passa por um término. Se isola e vai para a noite, procurar outras mulheres para preencher um vazio que só Deus pode reparar. A psicologia mostra o contrário. Muitos homens não processam o luto do fim, eles o mascaram. É o que muitos homens fazem. Não supera, mas esconde. O silêncio masculino após o término não é força, é desorientação. Muitos homens escondem a dor do fim de um relacionamento, mascarando, mas realmente no interior dele, na mente dele, ele está desorientado. Por quê? Porque ele depositou toda a sua carga emocional, psicológica na mulher. E quando o homem faz isso, muitas vezes ele se perde na questão da sua posição na relação e também ele se perde na questão da sua identidade. E aí que ele fica desorientado. Um homem sem identidade é um homem desorientado. Eles perdem a rotina, o ponto de apoio emocional e muitas vezes o próprio senso de identidade, foi o que eu acabei de falar. E uma das coisas que também que afeta, que é muito importante você tomar muito cuidado, é com a sua rotina. Homens que malham, trabalham, muitos homens abrem mão de tudo e vai se isolar num quarto ou até dar um fim na sua própria vida. O segundo ponto aqui sobre essa questão de como que o homem sofre após o término é um olhar filosófico. É a perda do sentido. Tem um filósofo dinamarquês, Soren, ele falava sobre o desespero de não ser si mesmo. Quando um homem deposita toda a sua razão de existir, sua validação e seu futuro em um relacionamento, o fim do namoro, do casamento, não é apenas a perda de uma pessoa, é desmoronamento do seu próprio eu. Então, quando um homem ele deposita tudo o que ele tem no relacionamento, no casamento, ele pode se perder. Pode ser cristão, pode ser não cristão, porque a gente precisa entender que Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, mas ele a santificou, ele a orientou, ele não deixou de ser quem ele era por causa da igreja e nunca vai deixar de ser quem ele é por causa da igreja. Então você não pode se perder se entregando completamente, totalmente para a relação, porque senão você não cumpre o seu propósito, que é amar a sua esposa. E muitas vezes você está depositando tudo na relação, e é aí que você perde tudo. Principalmente perde você, né? Sem a parceira, ele entra em uma crise existencial, sentindo-se um barco à deriva, sem utilidade ou propósito. Muitos homens se perdem assim. Acabou a relação, acabou a vida. Acabou o relacionamento, já era, irmão. O cara não tem propósito, o cara já não tem mais vontade de fazer nada. Então tome muito cuidado. E terceiro ponto, a visão de Cristo e a Bíblia. É a restauração da identidade, não em pessoas. A restauração da identidade em Deus, não em pessoas. Um homem que sofre excessivamente após um término, geralmente fez da relação um ídolo. É o que muitas vezes acontece. Em vez de ele se dedicar em buscar a versão de Cristo amando a igreja, não. Ele idolatra o relacionamento dele e faz da relação dele um ídolo. E começa a adorar aquilo. E quando um ídolo ou um falso Deus não retribui a perspectiva que nós depositamos em relação àquilo que a gente quer, a frustração vai vir. E quando acaba, o sofrimento vem junto. Cristo nos ensina que nossa fundação deve ser na rocha. A pergunta é, aonde está o seu fundamento? Aonde está o seu alicerce? Apoiado em quê? Na sua relação? No seu relacionamento ou em Cristo? É aí que está.
Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, somos lembrados de que não devemos buscar a aprovação dos homens, mas a de Deus. E uma pessoa que está desesperado para ser aceito, principalmente em relacionamento, ele vai aceitar qualquer tipo de migalha oferecida a ele. Então tome cuidado com esses relacionamentos miseráveis, porque você quer ser aceito e não quer muitas vezes perder. E tem uma frase que é muito interessante que eu aprendi, que é: se você tem medo de perder, você já perdeu. A ajuda aqui é lembrar esse homem, que é você, que o valor dele não diminui porque o relacionamento acabou. Talvez muitos homens sofrem por causa disso. Acabou meu relacionamento, acabou meu valor. Acabou meu relacionamento, não faz mais sentido. O valor dele foi definido na cruz. Então você precisa entender que alguns vão dizer que todo homem tem seu preço. E eu penso diferente. O preço já foi pago na cruz. Então você não pode estar apoiado num relacionamento, mas sim em Cristo. Homens tendem a se isolar, para nós, ao segundo ponto aqui dessa visão bíblica, que homens tentam se isolar no sofrimento por vergonha. É aí que está. Jesus nos ensina o valor do corpo da comunidade, da igreja. Em Gálatas 6:2, a Bíblia diz assim, ó: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então ajudar esse homem, ou você procurar ajuda, significa que alguém vai estar disposto a te ouvir, sem te criticar. Procure sempre essas pessoas para desabafar seu choro, sua fraqueza, sendo um amigo presente. Por isso que muitos homens não aguentam e não suportam, porque ele quer se isolar e não busca alguém de confiança para conversar. Muitas vezes um cara nada a ver, um amigo que também vive a mesma coisa que você, muitas vezes ele não vai te dar uma orientação boa. Ele vai mandar você quebrar tudo, procurar mulheres, e aí você entra num caminho perverso, que é o caminho da prostituição, do sexo ilícito, e aí vai piorar a sua situação. Terceiro ponto, curar o coração quebrantado, meu irmão. Jesus se importa com a dor emocional, principalmente dos homens, viu? Em Salmos 34:18 encontramos a promessa que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O caminho de Cristo para a cura não é a vingança ou o orgulho, mas a entrega da dor a Deus e o exercício do perdão. Meu irmão, não é com orgulho, com amargura que você vai passar por esse momento. É você entendendo que aquilo que você precisa vem de Deus, é entregar a sua dor para Deus. Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. Então, tanto a si mesmo quanto a ex-parceiro. Se você muitas vezes está preso ainda naquela ex-parceira, meu irmão, está na hora de liberar. Está na hora de você realmente entender que o que você necessita está em Deus, para que o seu coração se torne não mais amargurado. E a conclusão que eu quero que você preste atenção para a gente concluir e fechar aqui é: se você é um homem e está passando por isso, você precisa entender uma coisa aqui: chorar e sentir perdido não te faz menos homem. O fim de uma história não é o fim de sua vida. É isso que você precisa entender, meu irmão. Então entregue os seus pedaços, do seu coração, os seus cacos, porque muitas vezes um término ele nos quebra. Entrega esses cacos, esse coração quebrado, meu irmão, àquele que sabe reconstruir perfeitamente. Seu valor está em quem te criou, não em quem te deixou. Pegou a visão? Então, você não é determinado, sua vida não pode ser determinada no fim de um término. Você tem Deus, você tem sua família, você tem você. Então, em nome de Jesus, siga em frente e busque ajuda também, em nome de Jesus, né? Então, curte aí, compartilha, se inscreva no canal e Deus te abençoe. Tamo junto.